Fala, sucesso, tudo bem com você? Que bom te encontrar para mais uma edição, mais um bate-papo do nosso podcast que rola na tela da TV Brasília, nas nossas redes sociais, Brasil, mundo afora, também na nossa rede Clube FM, espalhada por todo o país. São 12 estados, mais de 40 milhões de ouvintes alcançados diariamente. E hoje vamos bater um papo delicioso de uma marca, vamos falar de uma marca que faz parte da vida dos brasileiros, da sua vida com certeza. E eu tenho certeza que também muita coisa vai ser esclarecida e a gente vai aprender muito. Estamos recebendo aqui o CEO do Grupo Girafa, Carlos Guerra. Eu amo girafa, sabia disso? Olha, uma notícia Como maravilhosa. Arthur, antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando com você, com o seu público. Uma boa tarde. Muito legal poder trocar um pouquinho da história dos girafas. Quero aprender muito. Uma marca, inicialmente, só de Brasília e hoje no Brasil inteiro, não é isso? O Girafas começou aqui em Brasília, né? Na verdade, quando eu comecei no Girafas, já existia o Girafas. Vou fazer, porque muita gente de Brasília sabe disso, não adianta nem não falar exatamente o que aconteceu. Ela começou em 79 com 3 brasilienses e um ano e pouquinho depois a gente comprou essa marca, que era muito bonita, tinha uma imagem linda, lúdica, as pessoas adoravam a girafinha. Eles fizeram um trabalho muito bom desenvolvendo a logomarca e a marca. E aí nós adquirimos, menos de 2 anos depois, em fevereiro de 81. E aí passou, não é, a ser um girafa um pouco diferente. Daquele tempo que quando a gente comprou, só tem 2 produtos que ainda permanecem no cardápio. Então é realmente uma marca e uma empresa brasiliense, né, que começou em Brasília, se desenvolveu em Brasília. E depois tivemos aí a sorte de conseguir levar para todo o Brasil a marca, o nosso conceito, através de franquias. Hoje são quantos? Quantas lojas? Muito próximo de 400. Caramba. A gente deve chegar no final do ano aí a 400 restaurantes. Operação gigantesca, né? Operação gigantesca e funciona principalmente, não é, praticamente todas as lojas são franqueadas, então a gente tem que dividir esse trabalho, esse desenvolvimento, essa ação diária com os nossos franqueados, que são nossos sócios, nossos parceiros e que ajudam e fazem os girafas acontecer, não é, todos os dias. Então, meus parabéns aqui à nossa rede franqueada maravilhosa, inclusive com alguns já completando 30 anos de girafas. É, muito legal isso. É um sinal de que realmente o negócio deu muito certo, né? Parabéns. Quero acreditar que sim. Legal. Eu contei para você agora há pouco nos bastidores, a primeira vez que eu comi, me surpreendi porque até então, para mim, uma lanchonete, por assim dizer, não oferecia aquela opção tão gostosa e tão saborosa da refeição. Ali um arroz, um feijãozinho bem temperado e tal. De onde surgiu essa ideia de ampliar o cardápio? Arthur, acho que principalmente pela necessidade. Nós no início do Girafas, que era 100% sanduíche, não é? E a gente deu continuidade a isso durante algum tempo, a gente tinha uma venda, um movimento à noite, vendendo sanduíche muito maior do que na hora do almoço. Uhum. Praticamente 90% do que a gente vendia era depois das 17 horas. E aí nós estávamos avaliando, olha, estou pagando aluguel o dia inteiro, tem gente trabalhando aqui na hora do almoço, os equipamentos estão ligados, a gente tem que realmente fazer com que a venda do almoço seja, se não igual, pelo menos maior do que a gente está observando desde o início. Então a gente foi trabalhando várias possibilidades. O que nós temos hoje dos girafas não aconteceu instantaneamente, foi produto de vários testes, vários conceitos, e aí nós realmente conseguimos ao longo do tempo trazer, não é, as vendas, né, durante o período do almoço para patamares muito bons, o que fez com que a gente tivesse, não é, uma venda mais equânime durante o dia. E essa decisão foi tomada antes da decisão de abrir as franquias ou foi depois? Só para eu entender a história, a cronologia do negócio. Ela começou a testar bem antes. Entendi. A gente praticamente, um ano depois de assumir o negócio, talvez até menos, já estava testando. Era bem mais limitado, era um único prato por dia, né? Então você tinha ali uma feijoada no sábado, um bife a rolê, uma carne assada, um frango de molho. Então só tinha uma opção e fomos alterar. A gente testou praticamente tudo.
A gente testou buffet, testou mais de um prato, testou um cardápiozinho pequeno. O que mudou realmente foi em 1990, isso aí já 9 anos depois da gente ter começado, a gente testou um conceito que chamou até na época de girafas grill. Então era um conceito onde e até parte dele funciona até hoje. Você escolhe uma carne, então nós tínhamos 5, 6 opções de carne, seja de frango, porco, picanha, filé. Escolhe 3 acompanhamentos e um molho. Na época até tinha uma entrada de uma salada. E a gente começou no setor comercial sul, onde embaixo funcionava os girafas na época tradicional, de sanduíches e tal. E em cima a gente tinha uma escadinha que chamou Girafas Grill e era super elegante, arrumado, com arquitetura bonita. E a partir daí a gente foi aos poucos, não é, ampliando, modificando e o que a gente tem hoje foi uma evolução mais ou menos a partir desse Girafas Grill, que depois deixou de ser Girafas Grill, passou tudo a ser girafas. E a gente, a partir de então, tem a refeição, não é, um prato, no nosso cardápio, o principal produto. Foi crescendo, o negócio foi crescendo, foi evoluindo, mas também a concorrência passa a crescer também, a atuar de formas que não atuava antes, grandes players, inclusive internacionais, estão chegando no mercado também. Como é que essa mudança de patamar, de repente ser uma marca conhecida, querida, local, regional, para ter um alcance nacional? Qual foi a decisão corajosa tomada nesse momento? Olha, tudo passou pelo sistema de franquia. Uhum. Para a gente conseguir ter uma marca nacional, a gente tinha que testar o sistema de franquia, porque de outra maneira seria muito mais complexo, envolveria dificuldades muito maiores. Quando a gente tem um franqueado na ponta, não é, tocando um negócio, não é, muda completamente. Então o primeiro fator para a gente expandir nacionalmente foi fazer uma rede de franqueados. Começou aqui em Brasília, a primeira franquia fora foi em Goiânia, depois Uberlândia. A gente foi crescendo concentricamente. Então, eu diria que o fator determinante foi a gente ter entrado para o sistema de franquia. E como é que faz, num primeiro momento, para mostrar para esse franqueado, que muitas vezes já é do ramo, que seguir aquele modelo, entender aquela marca, respeitar os parâmetros, é o melhor para que ele possa ter os melhores resultados? Porque eu imagino que em alguns lugares, de repente, o cara fala, olha, se eu botar essa buchadinha de bode aqui, vai fazer toda a diferença e tal, né? Você não sabe como é que é a minha praça, você não conhece a minha cidade. Sempre existem essas percepções locais que fazem algum sentido, mas que do ponto de vista da franquia inviabilizam o negócio. Como é que faz para convencer e depois, certamente, o resultado mostra que vocês estavam certos? Você tocou num ponto importantíssimo, porque todo mundo tem um prato que faz. Minha Você avó tem um prato, minha tia faz. Eu faço. Aqui na minha região deixa eu testar aqui, ó. Isso aqui eu vi a vida inteira. Vamos testar. E a gente até, em certo sentido, até às vezes pega sugestões e faz testes, e algumas, inclusive, não é, podem até permanecer, outras nem tanto, outras temporariamente. Mas o que a gente tem que fazer realmente é mostrar que a franquia pressupõe um conceito igual, né? Um conceito consistente, onde a pessoa vai em São Paulo, vem aqui em Brasília, no Nordeste, e tenha as mesmas coisas, a mesma qualidade, o mesmo produto. Os resultados mostram também isso para os próprios franqueados, que aqueles que seguem a risca, que seguem, né, a nossa padronização tem resultados melhores. E a gente também tem que fiscalizar, né? Então nós temos aí consultores, não vou chamar de fiscais, que nem mas treinadores que constantemente estão visitando a rede, seja aqui em Brasília, em todo o Brasil, e tenta fazer com que a consistência seja obedecida, a padronização seja obedecida. Às vezes é um desafiador. Já aconteceu de chegar no lugar, olha, além da girafa, aqui tem uma tartaruguinha, que é muito comum na minha região. Acontece essas coisas também? Às vezes, infelizmente.
Faz parte, né? Agora me conta, esse período que nós passamos recentemente, muito desafiador para todos os segmentos. O de alimentação, assim como o de eventos, talvez tenha sido mais impactado, que foi o da pandemia. Como é que faz uma operação grande para se adaptar a essa nova realidade e, ao mesmo tempo, para poder oferecer opção para quem estava vivendo essa reclusão brutal que nós vivemos? Olha, a pandemia foi um transtorno, algo que aconteceu sem precedente, né? A gente, como você viu aqui, eu estava falando que a gente começou em 1981, né? Nessa década de 80 a gente pegou hiperinflação, Sim. Congelamento de preço, congelamento de poupança, congelamento de dinheiro. Você teve recessões e teve problemas de toda a ordem. Milhões de planos. Milhões de planos, mas nada se compara, não é, à dificuldade que a gente passou na pandemia. Principalmente esses setores que você falou, né? Setor de lazer, hoteleiro, transporte aéreo e restaurantes, lanchonetes similares. Foi terrível. Só para você ter uma ideia, entre março e abril, nós tivemos de 2020, né, o ano da pandemia, nós tivemos 85% de redução de vendas na rede. Uhum. Imagine você com toda essa estrutura, 8 mil pessoas, 380 restaurantes, e aí de repente você perde 85% do seu faturamento. Brutal. Da noite para o dia, literalmente. Da noite para o dia, entre março e abril. Mas a gente também em tudo vê oportunidade, né? Nós aproveitamos e soubemos explorar todos os programas que o governo colocou à disposição, ajudamos pegou a gente também numa hora muito capitalizada. A gente teve um ano 2019 muito bom, tinha sido o nosso melhor ano desde 2014. Então, os franqueados estavam razoavelmente bem, a gente estava razoavelmente bem, tinha uma gordurinha para queimar, ajudamos os nossos franqueados, mas aproveitamos para estreitar relacionamento com eles, né? Fizemos das lives algo que a gente traz até hoje com uma frequência muito maior do que a gente tinha, então estreitamos relacionamento, resolvemos mexer um pouco no cardápio, racionalizar o cardápio. Tivemos rapidamente a consciência de que a gente tinha que mostrar que nós estávamos preocupados com a saúde das pessoas, então a gente criou procedimentos e equipamentos, tudo que pudesse transmitir e realmente fizesse com que a segurança fosse grande dentro da manipulação. E, no final das contas, eu acho que foi bem sucedido, a gente saiu bem, né? Penamos um bocado, teve um ano depois, voltou novamente aí uma segunda em 2021, mas a gente teve uma recuperação muito forte, 2021 com relação a 2020, e 2022 uma recuperação também muito forte em relação a 2021. Ou seja, soubemos aproveitar as oportunidades e estamos meio que navegando aí um pouco, né, no que fizemos durante a pandemia. Parabéns. Estou conversando aqui com o Carlos Guerra, que é o CEO do Grupo Girafas. Eu vou contar uma história para você, Carlos, que é o seguinte. A minha esposa estava planejando que o parto fosse normal. Se falava na pandemia, tal, etc. Lá aquela história da China, mas chegou muito rápido. Atropelou os planejamentos. E aí, por uma questão de preocupação mesmo, tal, a gente estava em março, ela foi para o médico, ele falou assim, olha, tá tudo certo, tudo pronto, você pode fazer o seu parto agora, tal, porque a bebezinha já está no momento para nascer. Não vai ser parto normal, mas se você quiser a gente faz esse procedimento, tal. Era o melhor, era o mais prudente, tal. Nós entramos no hospital no dia 20 de março, data em que travou tudo em Brasília. Na verdade, dia 19 de março, travou tudo em Brasília, né? Exatamente no 19 de março. Clímax. E tudo assim muito tenso, né? Porque a gente estava vivendo um momento único na história da humanidade. Então o hospital estava vivendo uma tensão, os médicos, foi o último parto programado, depois dela travou tudo, tá? Mas por que eu estou te contando essa história? Porque nós saímos no dia 20 de março, sem familiar, sem rede de apoio nenhum, porque amigo, ninguém queria ir para o hospital, natural, né? Os familiares também, meus pais não puderam vir e tal, meu sogro, minha sogra não puderam vir. E quando a gente sai do Santa Luzia, aquela coisa na minha cabeça assim, caramba, o que eu vou fazer agora? Almoçar, ela saindo de um parto e tal. Do lado de Santa Luzia, o que tem ali?
Girafão. Girafas do setor de hospitalar, que inclusive, vou até te dizer, é da nossa primeira franqueada. Essa, não é essa a loja que ela abriu há 30 anos atrás, mas a Patrícia, que é a franqueada dessa loja, eu estava com ela em Brasília, coincidentemente, essa semana. E ela começou em Sobradinho em 1992. Primeira franqueada que efetivamente foi lá, quis a marca, fez um projeto, abriu lá em Sobradinho. E ela é a franqueada também do setor hospitalar e falou que estava um resultado desse mês maravilhoso. Mas que bom que a gente pôde, não é, suprir a aí primeira refeição da família. A sua fome, matar a sua fome. E aí tinha aquele procedimento, a gente nem entrava na loja, fazia o pedido, né, tava tudo muito fechado, tá, operação de guerra mesmo, a gente viveu um pesadelo naquele momento, né? Aí entregaram pra gente o pacotinho fechado, não foi o delivery, foi aquele outro, tipo um drive-thru. Pegou, entregou, chegamos em casa e tal, e foi o que resolveu. Porque, como eu te falei, não tinha rede de apoio, não tinha secretária do lar, tava todo mundo em casa, recluso, familiar, não tinha ninguém. E foi filha? Filha. Então, no leite dela... Tem uma filha de 4 anos, 3 anos. 3 anos. Parabéns. Obrigado. Então, eu só para você saber, eu tive 6 filhos, todos fizeram cesárea, tá? Todos. É prático, né? Porque não, foi mais por circunstâncias. Sim. A primeira era muito nova, porque eu tive filho com 18 anos, ela tinha 17. E aí o médico ficou preocupado, estava demorando, ela muito nova, aí veio o segundo e o terceiro como consequência. Eles dois daqui também. Estamos aqui recebendo a família também, a filha e o filho do Carlos, um dos filhos, né? Agora, eu contei essa história para você, porque como que uma marca faz parte da vida das pessoas, né? Que missão interessante que é isso, né? A gente ali no momento tenso e acaba que você cria uma afinidade mesmo, né? Com a história da marca, da proximidade e tal. Mas é uma responsabilidade também, porque imagino que esse contato direto com o público faça com que surjam desafios constantes. Como é que é lidar com o público e atender essas expectativas que são sempre tão altas? Olha, primeiro você tem que ter uma afinidade muito grande com o que você está oferecendo para o público. E eu adoro cozinhar, adoro comida, passei minha vida ligada à alimentação. Primeiro como consumidor lá de trás, adorava fast food, comia tudo que fosse fast food, pizza, sanduíche, cachorro quente. Então, eu gosto muito de fazer, eu gosto de cozinhar, então eu gosto de oferecer comida para as pessoas. Você cozinha? Cozinho. Talvez seja meu primeiro hobby, seja cozinhar. Eu praticamente cozinho todo dia. Que legal. Seja no almoço, mais no jantar. No almoço eu não tenho condições, mas mais no jantar em casa eu cozinho. Final de semana, a maioria dos finais de semana também. Essa semana eu cozinhei a semana inteira. Qual que é a especialidade do Carlos? Eu transito por todas as cozinhas. Eu gosto muito da espanhola, porque eu faço uma paella muito boa. Gosto da cozinha portuguesa, faço um bom bacalhau. Gosto da cozinha francesa. Gosto da italiana e gosto da brasileira também. Eu faço os clássicos brasileiros, tipo muqueca. Eu fiz sábado uma muqueca, ontem eu fiz um churrasco e no Dia dos Pais eu fiz uma feijoada. Então, foi a semana passada. Galera passa bem. Então eu transito muito em diversidades, assim, novidade. Agora eu estou tentando aprender a cozinha japonesa. É relativamente complicado, mas mesmo? Tenho conseguido. Porque o sushi, né, tem uma técnica muito específica. De corte. É mais até de você manusear o arroz, o próprio corte também. Não é tão simples assim. Dá um trabalho, porque você tem que fazer um por um, né? Você vai fazer uma feijoada, você faz uma feijoada para 30 pessoas e vai colocar no fogo e faz. O sushi, se tiver 30 pessoas, você não vai conseguir. Para fazer para 3 já é difícil. Porque você vai fazer um por um. Precisa muita prática, muita técnica, é difícil. Agora eu estou tentando um outro tipo de comida japonesa, que é o lamen. É ramen, que eles falam aqui no Brasil, você lê lamen. A portuguesada é lamen e é uma delícia também, é uma coisa recente. Ainda acho que aqui não tem massa muito diferente, em Brasília, mas em São Paulo. É tipo uma sopa, não é, com um caldo de estilo japonês, com um macarrão dentro. Então, mas aquele macarrão tem uma massa diferente? Não, é massa de farinha mesmo, de trigo. Ele tem aí um processo. Eu ainda não me arrisquei em fazer a massa, não. Eu comprei a massa. Pronto. A fazer a massa. Mas tem uma técnica de fazer essa massa muito legal. É super interessante. Mas respondendo àquela pergunta, é isso.
para tratar seu cliente de uma forma que ele merece e você precisa gostar do que está fazendo. E eu adoro isso. Eu não lembro de quem era a entrevista que eu vi tem um tempo já. Eu acho que talvez fosse do Abílio Diniz, mas eu não tenho certeza. E ele falou uma coisa que eu achei bem interessante e eu quero ver como é que você avalia isso. Alguma coisa do tipo assim, que os grupos estrangeiros talvez não imaginassem que ao chegar no Brasil houvesse uma concorrência tão madura e tão próxima da população, do gosto do brasileiro como a que tem aqui. Por exemplo, na área de material de construção, chegaram grupos, né, e acharam que ia dominar e não era bem assim, porque há o hábito também de você comprar em lojas um pouco menores, etc, etc. Supermercado também. No caso de fast food, de lanchonete, usando um termo abrasileirado, existem grandes marcas, grandes players mundiais, mas que chegaram aqui e que tiveram que fazer muitas adaptações para poder chegar no gosto popular, tal. Mas também quem estava aqui teve que se mexer. Como é que é enfrentar esse tipo de concorrência e que tipo de estratégia se faz com gigantes que chegam, mas que talvez não conheçam a cultura, que não tenham essa proximidade? Qual a estratégia que vocês usaram para continuar sendo relevante e até crescer? Olha, é desafiador e estimulante ao mesmo tempo. Quando nós começamos aqui em Brasília, vou fazer uma referência talvez que seja a maior referência mundial, que é o McDonald's. Ele não estava aqui em Brasília. A gente tinha, quando ele chegou foi em 87, nós tínhamos 4 restaurantes e realmente era desafiador, mas ao mesmo tempo foi muito interessante o que ele fez com a demanda, porque ele incentivou muito o acréscimo dessa demanda, a ponto dele mesmo nem conseguir atender a demanda. Então, 10 anos depois, a gente tinha 30 lojas, 30 restaurantes, talvez até ele nem tivesse isso na época. Ou seja, obviamente que você tem que melhorar seu serviço, você tem que oferecer talvez algumas alternativas. A gente tentou também aí trabalhar um pouco com pratos, coisa que ele não fazia. Então, no fundo é uma concorrência, sempre é bom. Eu acho que isso aí estimula. Quem sai ganhando é o consumidor. Evidentemente que se torna essa concorrência aí difícil, tem que inovar, tem que estar sempre ser uma empresa inventiva e oferecer alternativas mais interessantes do que essas grandes empresas de fora. Mas, de uma maneira geral, isso foi bom para o mercado brasileiro de fast food, de restaurantes. Trouxe muitas inovações, trouxe conceitos diferentes, né? Até um grupo de fornecedores para esse segmento avançou muito com a vinda dessas redes do McDonald's e de outras, trazendo tecnologia, inovações para equipamentos. A indústria de food service, que não existia praticamente no início da década de 80, ela se especializou em linhas específicas, ou seja, para o mercado, de uma forma geral, beneficiou bastante. Falando ainda em mercado, essa moda que teve recente de food truck, também hambúrguer gourmet e tal, isso também trouxe um desafio? Que tipo de movimento foi necessário para, de repente, se adaptar aí a essa moda? A gente, na verdade, até não teve nenhum grande impacto, porque o food truck é muito nicho, né? São locais, ele se reúne eventualmente numa data em um local específico, eles não têm, vamos dizer assim, um funcionamento continuado. Então você pode ter, eventualmente, um dia uma concorrência maior, em algum local, seja num evento musical, seja futebolístico, ou até algumas feiras específicas de food truck, mas não foi algo que trouxe uma concorrência preocupante para o segmento, não. A gente até sempre pensa, eventualmente, de ter uma participação nisso aí. Talvez até a gente venha fazer no futuro. É interessante também que, como você falou, cria-se o hábito de se comer, de consumir o hambúrguer, enfim, também acaba que todo segmento se beneficia. Quais são os próximos passos do Girafas?
Olha, a gente ainda tem muita coisa aqui no Brasil, muitos espaços para a gente crescer aqui. A gente está num plano de expansão agressivo, né, para os próximos anos. Acho que com a retomada de uma evolução de renda, né, da classe C, que foi muito penalizada aí nos últimos 10 anos, desde a inflação. Da inflação, sim, mas também da recessão dos anos aí, 2015, 2016. Né, o emprego está recuperando, então a gente vê uma excelente oportunidade nos próximos anos, principalmente com um aumento de renda no nível de emprego, não é, de consumidores que têm uma ligação muito grande com girafas, não é, seja pelo o produto, a facilidade dele entender o que a gente vende, de ser parecido com o que ele consome mesmo em casa, também pelo valor que a gente oferece. E também a gente está pensando aí, trabalhando em algumas novidades aqui e ali. Nós lançamos há 2 anos, inclusive como consequência da pandemia, uma marca Safari de delivery de marmitas que funciona dentro das atuais lojas do Girafas, apenas ela é 100% digital. Ficamos sempre testando algumas possibilidades de outros produtos, né? Como eu falei ainda há pouco, eu fico testando aí várias cozinhas, várias possibilidades. Então, quem sabe também a gente não possa, né, aproveitando a nossa estrutura, os franqueados, como foi com a marca Safari, também eventualmente pensar em outras alternativas. Deve ser muito interessante você olhar para a vida, o histórico de franqueados, parceiros comerciais que de repente transformaram ali a realidade familiar, o negócio crescendo e tal. Essa possibilidade de realizações também deve ser uma coisa fascinante para vocês, né? Na verdade, eu preciso dizer que o Girafas é uma realização coletiva, né? Talvez eu tenha uma participação, talvez até como uma pessoa que sempre está com um espírito positivo, otimista, incentivando, mas o Girafas é muito mais do que eu, né? Qualquer empreendimento normalmente é feito por um grupo de pessoas. No Girafas isso é muito forte, porque além da gente ter dentro da franqueadora um grupo muito unido, que trabalha junto, a gente tem essa maravilha que é a rede franqueada, né? Que realmente são sócios do dia a dia. Então, no Girafas a gente sempre pensa em realizações coletivas, é sempre o resultado de um número enorme de pessoas, isso para não falar dos nossos colaboradores em cada um dos restaurantes. Então, eu acho que todos que fazem parte do Girafas se sentem muito realizados e é muito gratificante mesmo. Tem uma dica? De repente muitas pessoas se inspiram em você, na sua história, no seu legado e tal. Para quem está começando, de repente quer empreender, a gente sabe que nós estamos num país, né, desafiador, a economia mudando a todo tempo. Você falou dos planos que existiram no passado, outros podem vir. Qual foi a dica que fez toda a diferença para você? Arthur, acho que acima de tudo persistência, porque as dificuldades vão ser enormes, né? Você vai enfrentar todo tipo de dificuldades, sejam elas financeiras, logísticas, às vezes até de mercado. Então, persistência, ninguém acerta da primeira vez, às vezes nem da segunda. Por exemplo, você me perguntou como surgiram os pratos. A gente testou uns 4 ou 5 sistemas até que um funcionasse. Então, tem que ter paciência também. E, acima de tudo, procurar pessoas que realmente possam participar disso aí com a mesma emoção, com a mesma determinação, com a mesma vontade, porque absolutamente ninguém, faz nada sozinho. Verdade. E a música, hein? Você está mixando ali, tocando e tal. Como é que é essa história? DJ Carlos Guerra, como é que é isso? Você sabe que hoje já nem é muito segredo, porque tem uma feira de franquia lá em São Paulo, que acontece todo ano, e nos 2 últimos anos eu fiquei tocando lá, então todo mundo passava e ficava, quem é aquele? É o CEO do Girafa? Não é possível. E foi engraçadíssimo. Então os franqueados sabem, já toquei para os nossos colaboradores. Evidentemente que sou DJ amador, eu toco em casa. Agora mesmo, a semana passada, toquei no aniversário de um amigo, foi, aliás, super elogiado.
E eu vou dizer, depois da gastronomia, é um hobby super gostoso. Porque eu não sei cantar, eu sou o cara que tem o pior ritmo e voz que Eu você desafio possa batendo palma. imaginar. E ali você tem, sabe, o controle da coisa. Até melhorou um pouquinho, né, o meu entendimento de música. Porque, na verdade, é quase um videogame, né? E tem alguns segredos, e é bem desafiador e é gostoso. Já viu falar no DJ Moisés? Não. Não? Não. DJ Moisés. Começa a tocar, a pista faz assim, ó. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu nessa última festa aí. Todo mundo dançou um bocado. Tava todo mundo animado. Eu tava tocando uma variante aí do eletrônico que chama Dark Disco. Ela é como se fosse um disco, mas um pouco mais dark. Uhum. Resumindo. E você acompanha a cena tal da música eletrônica, vai em festival, Tomorrowland e tal? Alguns. De repente, sei lá, hein? DJ Charles War. Não creio. Tô muito velho pra isso, nem quero. E quando você olha pro cardápio, você pede um sanduíche ou pede um prato? Eu peço um prato na hora do almoço e se tiver à noite ou uma tardinha, eu posso pedir um sanduíche. Mas eu hoje sou, né, mais do prato. Acho que sanduíche, eu já tô um pouquinho mais velho, então é um pouco mais calórico. Como é que é interessante isso? Eu me lembro assim, que eu comia sanduíche o dia inteiro, todo dia. E aí meu pai sempre, não, quero comer comida, tal. Comer comida é aquela história do arroz, feijão. Aí o tempo vai passando, a gente meio que muda mesmo, né? O paladar. Eu também. Tem momentos assim que eu só quero a comida. E por isso que acaba sendo uma opção. É interessante isso, né? Muito. Comigo aconteceu principalmente porque... Antes de mais nada, eu era um sanduicheiro diário. Eu estudava aqui na UNB e detestava aquele bandejão de lá. Será que tem algum bandejão bom em alguma faculdade? Né? Eu não vi. Eu estudei um pouquinho no CEUB também e vi que você também fez CEUB. Foi. CEUBão. Mas eu vinha todo dia, eu saía da aula. Eu já era casado e ia às 3, 4 horas da tarde, ia comer um sanduíche numa lanchonete lá. Eu já era casado, à noite ia de novo com minha esposa na época. Também, ou seja, eu comia pelo menos um, às vezes 2 sanduíches por dia. De tanto comer sanduíche e observar o funcionamento, eu comecei a me apaixonar por aquilo, né? Eu já gostava. E aí comecei de observar, eu comecei a realmente ficar atento, depois até trabalhar aí algumas layouts e não sei o quê. Mas aí, depois que você passa esse tempo aí, seu metabolismo talvez já não seja o mesmo, ganha idade, né? Você precisa ter um pouco mais de cuidado com o que você está comendo para não exceder nas calorias. E pelo fato de que eu passei a vender sanduíche todo dia, e a gente ficou fazendo isso, eu troquei um pouquinho pela refeição. Talvez por isso até que a gente tenha evoluído no nosso cardápio hoje, né? A gente vende 3 ou 4 pratos para cada sanduíche. De primeira, suco ou refrigerante? Refrigerante. Batata frita ou salada? Salada, sabia? Ketchup ou maionese? Maionese. Bom, já perguntei sobre o lanche ou a refeição, então já esclareceu todas as minhas dúvidas. Carlos, obrigado pela sua visita aqui. Sei da sua agenda super cheia. Que bom que deu certo você passar aqui. Sempre tive essa curiosidade mesmo de trocar uma ideia com você. E parabéns pela marca que você construiu, a história que tem não somente no Distrito Federal, mas no Brasil inteiro. Arthur, eu que agradeço, adorei estar aqui com você. E um abraço para o seu público. E mais uma vez, se precisar, estarei aqui com muito prazer. Pensa na possibilidade, que bom, pensa na possibilidade de botar uma jukeboxzinha lá, a gente poder escolher, tocar ali e tal, uma música eletrônica. Eu vou tocar a David Guetta, você vai detestar essa ideia, mas eu vou... Não, eu gosto de David Guetta. eu já vi mais de uma vez, eu gosto. Eu sou eclético, tenho a preferência. Talvez a próxima vez que eu venha aqui, venha falar de música eletrônica. Legal, gostei. Temos um programa que é uma marca também dessa cidade, assim como o Girafa, se chama Holiday, um programa que bate recorde de audiência e de tempo no ar. São mais de 30 anos, líder, todo sábado às 4 da tarde. Toca música eletrônica, toca tudo que você falou que você não ouve. Comercial. É o povo no poder. Obrigado pela sua presença, Carlos. Agradeço.
Que bom que você está aqui com a gente também, tenho certeza que você gostou. Vamos fazer o seguinte, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para saber de tudo que acontece no nosso podcast e também nas redes sociais da nossa clube e da TV Brasília. Eu te encontro nas redes sociais, Carlos Guerra. Carlos Guerra. E @girafas. Pra você ver como eu sou bom nesse negócio de rede social, né? Tá tudo certo. Mas é isso mesmo, Carlos Guerra. Carlos Guerra. Obrigado, gente. Um abraço.